Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores. A Petrobras poderia pagar acima de R$ 8,00 por ação, isso mesmo que vocês ouviram. E detalhe que não somente esse dividendo absurdo pode ser pago para a Petrobras, que superaria aí mais de 30% de dividend yield, como também um grande potencial de valorização nas ações. E existe aqui um grande projeto que o mercado não está aí falando sobre, que poderia fazer a Petrobras crescer muito para os próximos anos e inclusive trazer uma valorização expressiva e até mesmo repetir esse retorno de 1.400% olhando para médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre essa cereja do bolo e essa joia rara que o mercado está escondendo de vocês. Mas antes de falarmos sobre Petrobras, pessoal, e essas novidades, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras é uma das ações que compõem a minha carteira atual. Hoje eu tenho 6,5% da carteira nas ações da Petrobras. E eu pretendo, quando eu atingir minha meta em outras ações, continuar sim comprando, principalmente porque eu enxergo uma lupa bastante positiva para a empresa no médio a longo prazo. É claro que quando todo mundo fala sobre Petrobras, todo mundo fica enfatizando, é política, é governo de direita, é governo de esquerda, com qualquer estatal aqui da bolsa, seja Petrobras, seja Banco do Brasil, seja Banrisul, qualquer empresa que você analisar estatal na bolsa, você vai ver que tem essa questão de ruído político. Mas algo que eu chamo a atenção aqui do pessoal do canal é para não ficar muito focado nisso, e sim focar nos fundamentos da empresa, ou seja, se a empresa tem crescido no longo prazo. E perceba que Petrobras, por mais de todo o ruído político, é uma empresa lucrativa. E perceba quando a gente olha aqui, ó, para a composição de receita dela, a gente observa que mais de 50% da receita está atrelado no petróleo. Então o petróleo é o principal produto da Petrobras. Consequentemente, ela fica muito exposta à oscilação do preço do barril do petróleo. Quando a gente coloca o preço do barril numa lupa dos últimos 10 anos, a gente observa que houve uma desvalorização de 5 anos para cá, de mais de 30% no petróleo, porque justamente por conta que essa euforia que teve aqui no petróleo, pessoal, foi por conta daquela questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, tá? Que a gente teve ali no ano de 2022, consequentemente aí, fez com que o preço do barril do petróleo ficasse tendo essas oscilações, tá? E aí, consequentemente, pessoal, com tudo isso aqui, aumentou o preço do barril, porque quando a gente tem guerra, consequentemente o preço acaba tendo uma sobreoferta, ele sobe, e várias outras commodities também naquela época de guerra, teve aí uma alta bem expressiva. E o mercado acabou corrigindo isso, mas sabe qual que é o ponto positivo? Na verdade, 3, que ninguém cita aí pra vocês. O primeiro fator é que a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. O primeiro fator é que ela já tem uma dívida líquida extremamente controlada. Quando a gente pega aqui, ó, a dívida líquida da Petrobras, a gente observa que está em 1,75 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E além dessa dívida controlada, ela tem um custo médio por extração, o que a gente chama de lifting cost, né? Abaixo de $28 o barril. Então ela está conseguindo abaixar ainda mais dos seus $28, o que denota que para a Petrobras começar a ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para baixo aí dos seus $28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Existe? Existe, porém a probabilidade de o preço do barril ficar abaixo de $28 por muito tempo acaba sendo muito baixa, pessoal, porque isso tende a inviabilizar a produção global no mundo todo. E não só de petróleo, não. Com qualquer commodity que você pegar na bolsa, você vai observar que existe sim um limite de queda, senão as empresas vão paralisar a sua produção e o mercado vai ter que ser obrigado assim, a injetar liquidez para que os preços voltem a ficar em patamares minimamente razoáveis. Então você já tem essa proteção com o Petrobras. E terceiro fator é que a empresa, caso o preço do barril fique acima de $40 o barril, né, ela paga um dividendo mínimo
prioritário ao acionista na faixa de 4 bilhões de dólares. Se eu multiplicar isso aqui, ó, por 5,47, que é o dólar atual, 5,40 tá oscilando nessa região, né? Podemos ter aí um dividendo de 21,6 bilhões de forma mínima. E aí você pode supor o seguinte, que o resultado operacional será parecido, na faixa de 21 bilhões também. E aí você pode supor que Petrobras poderia pagar 43 bilhões de reais em dividendos. Se eu dividir isso aqui já pelo valor de mercado da empresa, que hoje a empresa vale nos 410 bilhões na bolsa, temos um dividendo na faixa de 10,5%. Então olha só que no pior dos cenários, Petrobras já vai pagar um dividendo interessante. Quando a gente coloca a lupa de crescimento da empresa, 1 menos payout multiplicado pelo ROIC. Pablo, por que ROIC e não ROI? Porque a Petrobras tem dívida, tá? Todas as empresas que têm dívida, a gente prefere olhar para o retorno do seu capital investido, que já olha a geração de caixa descontando os impostos, lucro líquido e tudo mais, né? Temos aqui, para a Petrobras, no mais conservador, um retorno de 8% ao ano, já que aqui tá dando 9,4% ao ano na média. Então você pode supor o seguinte, tá? Que ela pague 10% de dividendos, ela cresça 8% e você reinvista a uma taxa de 2% no longo prazo. Então Petrobras poderia te trazer um retorno embutido no preço da ação de mais de 20% ao ano, olhando para longo prazo. Perceba que dá para você conseguir isso, principalmente nas estatais, e que o mercado acaba pagando um múltiplo mais depreciado pelo risco estatal. E perceba que nos 10 anos, 1.454% de retorno, pessoal. Quando a gente coloca isso aqui na taxa equivalente, é muito retorno, 1.455%. Quer dizer que Petrobras nos últimos 10 anos deu aproximadamente a 31,5% ao ano de rentabilidade. Já descontando a inflação do período, você teve mais de 24% ao ano no longuíssimo prazo. Então é uma empresa vencedora. Por quê? Porque ela paga muito dividendo. As estatais no Brasil, como Petrobras, Banco do Brasil, por mais que elas tenham esse risco político e possa não se valorizar muito no curto prazo, quando você olha para longo prazo, elas se valorizam forte e costumam pagar um dividendo bastante monstruoso. E quando a gente olha para o múltiplo do Graham, a gente observa que a Petrobras também está muito descontada, cotada abaixo do valor patrimonial por ação, e quando você considera tudo isso aqui, você tem um preço justo nas ações de R$ 92,95. Se eu dividir isso aqui, ó, pelo preço atual de 30, potencial de alta de mais de 200%, olhando para médio e longo prazo. Então eu percebo o potencial que a Petrobras tem, olhando na questão tanto de valorização e para você que quer abstrair bons dividendos aqui da empresa. Perceba que ela tem ótimas margens, é uma empresa que tem conseguido crescer a uma taxa interessante, e o legal, claro, não é uma empresa que nunca deu prejuízo, mas pessoal, quem se aproveita desses altos e baixos acaba tendo muito retorno, porque é assim que funciona, tá? O grande retorno não vem quando tudo vai bem, ele vem nas empresas que estão passando por cenários difíceis, mas que você já sabe, obviamente, né, que sejam empresas boas. E para você que ficou comigo até o final, a grande cereja do bolo na Petrobras é o que a gente chama de margem equatorial, que é uma nova fronteira de exploração de petróleo e gás no Brasil, com grande potencial para garantir a segurança energética do país e impulsionar o desenvolvimento da Petrobras. Pablo, traduza pra gente. Lembra do pré-sal? Lá no ano de 2015 a 2021, a Petrobras demorou para atingir toda a capacidade de produção, dobrar, né, a produção de barril, mais ou menos uns 5 a 6 anos. E a margem equatorial pretende fazer o que o pré-sal fez aí, consequentemente, né? E a margem equatorial dando certo para os próximos 5 a 6 anos, a empresa poderia ainda assim dobrar a capacidade de produção, pagar mais dividendos e o mercado poderia sim valorizar as ações, enxergando um novo ciclo de crescimento para a Petrobras nos próximos anos. Então, se você está olhando tanto para crescimento e dividendos, parece ser uma empresa bastante interessante, pelo menos para os próximos 10 anos, tá? Então, se você está pensando em segurar Petrobras no longo prazo, nada é recomendação, vale a pena o estudo, porque aparentemente a empresa tem conseguido performar muito bem e mesmo nesse cenário de desvalorização do preço do barril do petróleo, consequentemente ela tem conseguido ter resultados interessantes, tanto que ela está cotada por um EV/EBITDA muito abaixo de sua média histórica. Para ela ser cotada pela média do EV sobre EBITDA dela, a ação precisaria subir pelo menos mais de 50%. Então você vê aí um potencial bastante escondido, uma joia rara aqui dentro da Petrobras, que poucos estão falando aí para vocês. Eu acho que as estatais em geral aqui no Brasil, tá, estão muito baratas. Banco do Brasil, Petrobras estão de graça, tá? Se você tem uma visão aí de médio a longo prazo, nada se trata de recomendação. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir na bolsa agora, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que facilite nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha,
ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha é mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que se encontra o link desta belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E fora também que você pode se tornar membro aqui do canal, pessoal. Até porque uma novidade imperdível, até anunciei aí, ó, na parte de comunidade, para vocês já votem lá. Eu liberei o meu curso Rumo à Liberdade Financeira para os membros do canal. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Aquilo lá, aquele curso que estava custando mais de R$2.000, que contém 4 módulos extremamente importantes para vocês: ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, fora um bônus, tá? E aí, uma aula expressiva sobre a psicologia financeira. Você terá isso na parte de membros por apenas R$19,99, tá? E detalhe que além do meu curso completo que você pode ter aqui, ó, para os membros do canal, você ainda consegue ter outros vídeos também sobre ações que eu acabo não falando na parte pública, mas, claro, tem ações que eu falo na parte pública? Tem, mas com uma profundidade muito maior, com estudo muito mais de qualidade, com indicadores que eu acabo não passando, fluxo de caixa e várias outras vantagens. Fora que também logo eu tô para estrear aí uma planilha, então já vai se tornando membro do canal, já para você ter acesso a todos esses benefícios. E detalhe, pessoal, que é por apenas, né, R$19,99 por mês. Então uma pechincha aí para vocês, uma mão com açúcar, pessoal. Mais fácil que isso aí, tá? De fato não existe. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Vamos atingir essa meta de 10 mil inscritos e crescer e impactar mais e mais pessoas. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Tenho sim Petrobras na carteira e acredito que é uma empresa vencedora. Para quem tá pensando a longo prazo, pode ser sim uma opção bastante interessante. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!